Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado me vendo? Eu gostaria de iniciar hoje uma série denominada Chamadas para a Realeza. Quero falar de mulheres que foram chamadas por Deus, né, com um propósito específico, que fizeram a diferença no seu tempo, no meio da sua geração, da sua comunidade. Para iniciar essa série, eu quero falar de uma mulher chamada Dorcas. O único lugar que a Bíblia vai falar dessa mulher, e a Bíblia não fala muita coisa a respeito da vida dela, é em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 36 até o verso 42, que diz que ela era da cidade de Jope, né? Havia em Jope uma mulher chamada Dorcas, Tabita, né? Tabita ou Dorcas. Tabita era o nome dela em aramaico e Dorcas é o nome dela em grego. E o significado de ambos os nomes era o mesmo, né? Que era gazela. A gazela, nós sabemos que é um animal antílope que tem pernas compridas, tem um porte elegante, né? Ela tem uma certa graciosidade, a gazela, olhos grandes. E assim, duas características desse animal me chamam a atenção e me levam a refletir sobre o porquê, né, de Dorcas ter o seu nome ter esse significado, que é a visão aguçada, né, aquela visão praticamente de 360 graus que a gazela tem, a sensibilidade dessa visão de encontrar com rapidez, né, e facilidade a sua presa. E a segunda característica que eu queria deixar aqui é a questão da velocidade, né? Nós sabemos que a gazela, ou também mais conhecida como corça, ela anda altaneiramente, ou seja, ela é muito veloz, cerca de 90 km por hora é o que ela corre, ela salta obstáculos. Então, assim, ela tem uma facilidade, né, em relação à questão da velocidade. Ela sabe usar isso muito bem. E aí, trazendo para Dorcas, a gente pode pensar que essas duas características estão na vida dela. Por quê? Porque a gente vê ela como uma mulher de visão aguçada, pois a Bíblia diz que ela era cheia de boas obras e fazia esmolas, então ela fazia muito a diferença ali naquela comunidade de Jope, né, da cidade de Jope. Ela fazia diferença na vida das pessoas daquele lugar. Então ela era uma mulher que tinha uma visão sensível às necessidades do outro. E isso nos passa uma grande lição, porque muitas vezes nós queremos ser igreja sem viver as boas obras, sem andar nas boas obras. Nós falamos de fé, mas a Bíblia diz que em Tiago que a fé, ela, sem as obras, ela é morta. E essa mulher tinha fé e tinha obras. Então, por isso ela é um grande exemplo. Por isso é que ela, de fato, foi chamada para a realeza, para viver o reino de Deus, né? Levar esse reino de Deus para as pessoas. Então ela tinha essa visão sensível, ela não via só a aparência, ela via além da aparência, ela via a necessidade de um abraço, ela via a necessidade de pão, de roupa, que é a necessidade material, ela via a necessidade da alma, enfim, ela não olhava só a aparência, ela via além da aparência. E essa outra característica que eu falei, né, a segunda característica da gazela, que é a velocidade, isso em relação a Dorcas, a gente pode pensar na questão da presteza, né, ela não ficava só olhando, ela agia. Então isso fala de agilidade, fala de diligência que essa mulher tinha no caráter dela, que era aquela pessoa que de alguma forma ia ajudar e influenciar na vida de alguém ali. Ela fez tanto isso que quando, né, a Bíblia vai dizer ainda nesse, né, que é ali o capítulo que fala um pouquinho da história dela, que ela vai enfermar, ela vai adoecer, né, ela vai morrer. Ela, né, vai ser lavado, o seu corpo vai ser lavado e vai ser colocado no quarto alto.
E eu fiquei me perguntando por que lavaram o corpo dela e colocaram no quarto alto. Nós sabemos que os judeus, eles, quando a pessoa falecia, eles enterravam logo, porque eles consideravam, né? Por exemplo, você não podia tocar no morto, porque você ficava impuro. Então essa mulher, ela foi colocada no quarto alto, não foi logo sepultada. Eu fiquei me perguntando, mas por quê? Porque ela era judia, né? Ela era judia. E ela vivia numa cidade onde havia judeus e gentios. Então, por isso que ela tinha, né, os dois nomes, né, tanto no aramaico quanto no grego. E eu fiquei me perguntando por que colocaram o corpo dela nesse quarto, né, que era no andar superior da casa. Guardaram lá e mandaram chamar Pedro, que estava em Lida, que era próximo de lá. Porque as viúvas, as pessoas a quem ela ajudou, queridos, amavam tanto ela que não queriam que ela partisse, de fato, né? Eles acreditavam com certeza na ressurreição de Dorcas. Mandaram chamar Pedro, Pedro veio, orou e ela ressuscitou. E aí a gente pode pensar que trazer isso para a nossa vida pensar que muitas vezes, apesar de nós, ainda que a gente faça, né, o bem, que a gente, né, tenha fé e obras, os problemas virão, diariamente, ou mesmo que não diariamente, mas vão vir sempre. Os problemas, as dificuldades, as aflições, a doença, o luto, a morte. A gente está aqui no mundo e a gente vai passar por lutas sempre. Mas a gente pode pensar que a morte não foi suficiente, né, para paralisar o plano de Deus na vida de Dorcas. Então, às vezes nós nem, né, podemos não morrer fisicamente, mas podemos estar com as obras mortas na nossa vida. E Deus quer ressuscitar em nós, através de nós, né, para que a gente faça as boas obras, ressuscitar em nós essas boas obras. O desejo de fazer o bem para o próximo, o desejo de representar Jesus através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente diz. Às vezes uma boa obra, querida, é um abraço que você dá em alguém, é uma palavra de carinho, é um conselho, um bom conselho, um conselho direcionado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ser essas mulheres a quem o Senhor vai usar, porque Ele nos chamou para viver no seu reino. E quem está no seu reino faz a diferença. É canal de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. E Dorcas foi essa mulher que fez a diferença na vida das pessoas que estavam ao seu redor, a ponto de deixar ali um amor tão grande, um legado, né? Ela deixou uma história muito linda e as pessoas não queriam que aquela história terminasse assim. Elas creram e o Senhor fez a obra. Então, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Se nós nos colocarmos na posição e deixarmos que, ainda se houver algo na nossa vida que está morto, Ele pode levantar, Ele pode ressuscitar, Ele pode fazer novamente, surgir. E foi isso que aconteceu, ela ressuscitou. O apóstolo Pedro creu, orou e ela ressuscitou. E ela continuou a viver, né, nas boas obras que Deus a chamou para fazer. Então Deus tem fé e obras para a minha vida e para a sua vida. Porque quando nós temos fé, nós que fomos salvas em Cristo Jesus, nós vamos ter também as boas obras. Nós não vamos andar só na fé, porque não existe, né? Essa fé aqui sem as obras, ela é morta. Ela não existe. Então a fé de verdade, ela eu posso dizer assim, que ela se relaciona, ela se, né, se funde, se associa com a boas obras. Isso é cristianismo, isso é vida cristã, isso é ser luz, isso é ser sal, isso é fazer a diferença na vida, né, daqueles que o Senhor colocar ao seu redor. Então floresça, né? Floresça e dê frutos.
Nós não podemos só florescer, nós temos que dar também frutos. Ou seja, nós não podemos ter só fé, ou nós não podemos ter só as obras. Fique com essa palavra e aprenda com essa mulher que foi chamada para a realeza. Essa primeira mulher dessa série, chamada Dorcas, que muito nos ensina. Foi uma ótima costureira. Ela usou o seu dom, a sua habilidade, para abençoar alguém que estava precisando. Ela usou aquele talento. E o que você tem, que eu tenho, que nós podemos usar para o reino de Deus e para a glória de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas, as pessoas se sintam amadas e queridas. Queridas, toda semeadura, ela tem a colheita. Então, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Seja uma Dorcas na vida de alguém. Um abraço. Até a próxima mulher chamada para a realeza.